Oi, eu sou o filho da nuvem e como todo programador, eu também já passei, ainda passo por aqueles sentimentos, aqueles pensamentos de que eu sou um impostor. Sabe aquela ideia que passa pela cabeça de que a gente só tá naquele ambiente, naquele trabalho, naquele grupo de pessoas por alguma sorte, algum acaso do destino e, na verdade, em algum momento vão descobrir que a gente é uma farsa, vão descobrir que a gente não deveria estar ali. Eu preciso bater um papo com vocês sobre isso nesse vídeo e a gente vai conversar juntos para entender porque na maioria das vezes esse pensamento não faz sentido. Antes de generalizar aqui, eu sempre gosto de abrir um parênteses e conversar com as pessoas que são iniciantes, você que está começando na área agora. É muito comum, não deveria ser normal, mas é comum que a gente se sinta uma farsa, uma impostora, quando a gente está no começo da nossa carreira. Eu acho que isso acontece porque é tudo muito novo, a gente tem que lidar pela primeira vez com os desafios técnicos de uma empresa, com o dia a dia de trabalho, o modelo de trabalho. A gente tem que lidar, né, tem que fazer relacionamentos com outras pessoas e lidar com o ego dessas outras pessoas, porque infelizmente tem muita gente com um ego um pouco elevado nessa área de tecnologia. E a gente tem que lidar também com o nosso próprio ego. Todo mundo tem um ego e a gente também precisa controlar o nosso próprio. Então é tudo muita coisa ao mesmo tempo e às vezes a gente não consegue administrar muito isso. A gente tá focando muito no trabalho e aí de repente, né, o ego nosso fica ferido por uma coisa que nem deveria. São vários e vários casos, mas é tudo muito novo e aí a gente acaba tendo essa percepção de que a gente não deveria estar ali naquele ambiente. Então, eu super entendo que isso aconteça com quem é mais novo na área, mais nova, mas pro fim do vídeo eu vou trazer pelo menos uma maneira que eu encontrei de minimizar esse pensamento, então talvez te ajude iniciante, mas agora eu preciso falar com quem não está começando na área, você que já está pelo menos uns 2 anos nessa área de tecnologia. Vamos criar uma situação hipotética aqui. Você está no LinkedIn lá, navegando, vendo aqueles posts motivacionais, e aí de repente você vê uma vaga para programador, programadora Go que te chama muita atenção. Você queria muito participar do processo seletivo, mas você nunca trabalhou profissionalmente com Go. Você só trabalhou com PHP e Go parece uma linguagem muito mais difícil, então outros termos, outras metodologias, outros conceitos que você nunca viu em PHP. Então você se sente meio mal, você pensa, putz, eu não vou conseguir passar nessa vaga, porque eu nunca trabalhei profissionalmente. Eu até estudei essa linguagem nos últimos 6 meses, mas não é o bastante. Mas por outro lado, nossa, essa vaga é eu quero muito trabalhar nesse lugar. Tipo, eu acompanho a empresa há muito tempo, o produto deles me chama atenção e o salário ainda é bem mais alto. Então você super queria, mas tem esse pé atrás. Você cria coragem e manda o currículo para essa vaga, vai que cola, né? E para sua surpresa, eles te chamam para conversar. É aquela conversa inicial com alguém do RH para entender o seu momento de carreira, quais tecnologias você já trabalhou, se casa alguma coisa com que a empresa usa ou qual que é a sua relação com as tecnologias que a empresa usa e daí por diante. Depois dessa entrevista, você recebe um desafio técnico para fazer em casa em Go e você tem que resolver esse desafio em 1 semana. Você rala pra caramba, dá o seu melhor em tudo que você já estudou na linguagem, aproveita essa semana também para rever alguns conceitos e manda o desafio, a resolução do desafio. Para sua surpresa, de novo, você passa dessa fase, eles gostaram do seu projeto e você vai para uma outra etapa, para a última etapa, onde você tem que conversar com alguém de uma liderança técnica. E aí vai ter uma entrevista técnica que vai te fazer algumas perguntas. Você responde aparentemente super bem sobre APIs, sobre Docker, como que você faria um deploy usando Docker, qualquer coisa desse tipo. E adivinha, você passa para essa vaga que você queria tanto. Passa-se um bom tempo e a gente corta para 1 ano depois que você está trabalhando já nessa empresa. Você já entregou vários, pequenos códigos ou até mesmo alguns pequenos projetos dentro da empresa, já entregou valor de diversas formas. A última vez, por exemplo, você fez até uma palestra pequena sobre como implementar testes em Go. A galera super gostou, já está adotando a sua metodologia lá que você ensinou na palestra. Então você já tem causado algum impacto naquele grupo de pessoas, naquela empresa. Mas aí tem 1 mês que você está agarrado, usando o mineirês aqui, você está agarrado em uma tarefa. Você não vê como você vai terminar essa tarefa. Parece que ela está crescendo, está saindo fora do controle. Você não vê o momento que você vai terminar ela. E aí você começa a se perguntar,
será que eu tô demorando muito? Sério, eu tô vendo essas outras pessoas aqui, esses meus colegas de equipe, olha, fulano já entregou 3, 4 tarefas e eu tô nessa tem um mês. Amanhã na Daily eu vou ter que falar de novo sobre isso, de novo, e eu tô falando sobre essa tarefa tem um mês. Meu Deus, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que, sério, eu vou ser demitido em algum momento, tá muito claro, eu tô sentindo que a minha líder, ela tá desconfortável com essa situação. Em algum momento eu vou rodar, eles vão descobrir que eu não devia estar nessa empresa. Calma. Vamos tentar ver essa situação um pouquinho de fora, de um jeito um pouquinho mais racional. Quando eu me vejo nesse tipo de situação, porque ela acontece com todo mundo, eu tento pensar em duas coisas. A primeira é que, ok, você está agarrado nessa tarefa tem um mês, mas você precisa de ajuda. Você está agarrado nela porque você precisa de ajuda ou porque ela é difícil mesmo e 8 horas por dia não está dando conta, você precisa de vários dias. Aliás, se você precisa de ajuda, você pediu ajuda, porque são duas coisas diferentes. Às vezes a gente precisa, mas não pede ajuda. Se você pediu ajuda e ninguém conseguiu te ajudar, será que você já conversou com a sua líder sobre isso, sobre esse sentimento que você está tendo? O que ela acha sobre isso? Será que na sua cabeça que você acha que ela está desconfortável? De repente ela deixou a tarefa com você porque essa é a melhor decisão para o time. Ela acredita que o seu trabalho é bom bastante para você cuidar dessa tarefa. Ou até mesmo não dá para ela tirar outra pessoa de outra tarefa para te ajudar, porque de repente as outras pessoas estão fazendo até coisas mais importantes. Acontece. Tem prioridades, né? Tá cada um fazendo uma coisa e às vezes as outras prioridades, as outras tarefas são mais prioritárias. Mas o ponto aqui é, se você tá há um mês agarrado nisso, você tá falando disso na Daily todos os dias, o time inteiro tá vendo que você está nessa situação de estar numa tarefa grande. Se isso é um problema, isso não é a responsabilidade disso, não é só sua. A responsabilidade é da equipe inteira. A segunda coisa é que você já está na empresa há um bom tempo. Nessa hipótese nossa aqui, você está na empresa há um ano. Você já entregou software, você já entregou valor de diversas formas, entregou conhecimento, suporte para a equipe, você já mostrou seu valor ali dentro. E isso tudo depois de ter passado pelo processo seletivo da empresa. Você teve que fazer todas as entrevistas, você teve que fazer o teste técnico. Existiu um modelo de seleção da empresa e você passou por esse modelo de seleção. É muito injusto chegar agora e, no pior caso, mesmo que a empresa acredite que você, na verdade, não era um bom fit ali, você não encaixa muito bem na equipe. Vamos imaginar que a empresa chegou nessa conclusão. Nesse caso muito ruim, a responsabilidade não é sua, a culpa não é sua, você não tem absolutamente nada a ver com isso. Você não é uma farsa por causa disso. A empresa que te contratou, a empresa que te selecionou, você passou pelo processo dela. Se a empresa decidiu isso depois de te contratar, quem é o errado da história é a empresa, não você. Você não fez nada de errado, você não mentiu. Você usou as ferramentas que você tinha para passar naquele processo seletivo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu sei, é difícil lidar com esse sentimento de se sentir uma impostora ou de se sentir uma pessoa que é uma farsa. Todo mundo passa por isso. Seria muito fácil para mim chegar aqui e gravar um vídeo falando eu não sinto isso, eu não me sinto impostor. Seria uma mentira. Todo mundo já teve um pensamento, mesmo que rápido, de se sentir um pouco para baixo, se questionar se está performando bem, se questionar se a gente se encaixa naquele ambiente, se sentir um pouco deslocado. É super normal. Mas quando passa isso na minha cabeça, no minuto seguinte, eu paro e penso, não, pera, eu estou pensando muitas coisas negativas, quais são as coisas positivas sobre mim mesmo? Porque às vezes a gente não consegue reconhecer as nossas próprias vantagens, as nossas próprias conquistas. Então eu tento enumerar as conquistas que eu tive, mesmo pequenas, naquele grupo de pessoas, naquele trabalho ou nos últimos anos. E é muito difícil, parece uma coisa fácil, mas é difícil a gente enumerar as nossas próprias conquistas. Às vezes a gente passa, né, tá trabalhando tão focado, passou um ano, passou meses, anos, e a gente nem consegue ver as nossas próprias evoluções, as nossas próprias conquistas mesmo. Então por isso que eu acabei encontrando essa técnica, eu nem sei se ela tem um nome, eu tentei encontrar, mas enfim, criei da minha cabeça, deve existir uma técnica para isso,
que é basicamente fazer um relatório, fazer um jornalzinho, fazer um log do que eu faço todos os dias, incluindo o que eu aprendi naquele dia. É bem simples, basicamente. Eu tenho um bloco de notas ou um Google Docs, qualquer arquivo de texto simples, e aí eu coloco a data de hoje, no final do dia, principalmente. Eu chego no final do dia, escrevo a data de hoje e embaixo eu coloco uma lista com pontos, né, bullet points. Cada ponto é uma coisa que eu fiz naquele dia ou um aprendizado. Os aprendizados também são importantes. Então eu coloco hoje fiz deploy do microserviço novo para staging e avisei o time de marketing para testarem. Hoje eu também atualizei todos os microserviços para Go 1.18. E o terceiro ponto pode ser TYL, que é Today I Learned. Hoje eu aprendi como fazer deploy no Render, que é tipo um Heroku. Então eu vou enumerando essas coisas. Isso até me ajuda no outro dia, por exemplo, o que eu tenho que falar na daily. Já está tudo escrito lá. E também eu posso ir naquele documento de tempos em tempos para me lembrar do que eu fiz, as coisas que eu fiz de mais importante. Eu posso buscar por TIL, será que eu falei TY? Enfim, TIL, e descobrir todas as coisas que eu aprendi nesse tempo na empresa. Então isso acaba me ajudando muito. Eu não vou mentir, tem tempos que eu esqueço de fazer isso. Às vezes o dia tá corrido, eu tô super cansado no final e eu esqueço. Aí depois eu volto e escrevo de uma semana inteira, ou então eu fico um mês sem escrever. O mais importante para mim é escrever, principalmente quando eu entro numa empresa nova, porque aí eu vou vendo eu mesmo a minha evolução. Tipo, aprendi a fazer deploy em tal dia. Aí no outro dia aprendo um pouquinho mais sobre outro sistema. Então isso vai criando mesmo uma memória, acho que também cria uma memória visual para mim. Quando eu sento e eu escrevo isso, eu acabo me lembrando mais daquilo, foco no que aconteceu. Com o passar do tempo, essa lista, né, esse documento vai crescendo e a gente pode, por exemplo, definir uma data no final do mês, no final do trimestre. Essa ideia me deram no Twitter, por sinal. E fazer um review da gente mesmo. Ler tudo o que aconteceu naquele mês, naquele período, naquele trimestre, para relembrar a gente de novo, uma segunda vez, do quais foram as nossas conquistas naquele período, quais foram os nossos aprendizados também. E de repente a gente consegue, a partir disso, até ter uma ideia do que a gente pode melhorar, do que a gente pode aprender agora num novo período. Então isso é bem legal. Algumas empresas também têm um período de performance review, um período onde você senta com a sua liderança e você tem que dizer rapidamente coisas que você fez que impactou positivamente na empresa, né, que está alinhado com os objetivos da empresa no ano, no trimestre, coisas do tipo. Já ter um histórico escrito do que você fez ajuda muito, porque aí você pode ir lá, ler tudo de novo e aí reescrever isso de uma forma melhor com o seu líder, com a sua líder. Então também ajuda muito nisso. E voltando para a questão do impostor, quando você para e lê tudo que você aprendeu, tudo que você fez, você pensa, eu não sou impostor, aqui é tanto de coisa que eu fiz. Esse é um assunto difícil. Aposto que tem muita gente que está assistindo o vídeo agora que está passando por isso. Então vamos ter um papo super acolhedor aqui nos comentários. Se você já se sentiu uma impostora, um impostor, comenta aqui como que você fez para lidar com isso. Se você fez alguma coisa que virou a chave e se curou ou parou de ter pensamentos tão frequentes sobre isso. Vamos ajudar as pessoas que estão precisando desse apoio aqui nos comentários. E eu vou deixar 2 vídeos aqui que são da minha própria história, de momentos onde a coisa do impostor bateu forte, entrevista para o Facebook e também a minha experiência no meu primeiro trabalho, que foi a pior coisa que já aconteceu na minha carreira. E no mais, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!